Em setembro de 2017, o engenheiro de software James Damore foi demitido do Google por basicamente fazer divulgação científica sobre as diferenças entre os sexos e o poder explicativo dessas diferenças sobre a menor presença de mulheres que homens na engenharia de software. Um poder explicativo, aliás, que é maior que o da narrativa ideológica de acreditar toda a diferença de sexo na presença em carreiras ao preconceito e discriminação, coisa que se faz geralmente sem provas. Damore produziu um memorando em que defendia a inclusão de forma racional e manifestava preocupação com supostas práticas discriminatórias na empresa, como cotas identitárias em vagas de emprego, que são crime na Califórnia, onde boa parte do Google está. Eu traduzi o memorando e ele está no primeiro link da descrição desse vídeo. A maioria dos divulgadores de ciência que falam a língua portuguesa não quis dar um apoio inequívoco a Damore. Geralmente, eu penso por motivos ideológicos. Um desses divulgadores se engajou comigo numa discussão em que basicamente ele explicou que até que saibamos por completo qual é o papel das diferenças naturais nessas diferenças sociais, ele é a favor da cota para sexo em contratações. Ou melhor, cota para gênero, termo da moda sem muita substância científica por trás. A filósofa Helena Cronin explica por que o termo gênero é um substituto ideológico para o sexo, e isso está no segundo link da descrição do vídeo. Leiam também a posição do filósofo eticista Peter Singer contra a demissão do engenheiro e a atitude do Google. É o terceiro link na descrição. Curiosamente, nem esse divulgador, nem nenhum outro acharia normal propor cotas para homens entre enfermeiras, profissão em que não é incomum que a desproporção seja de 19 mulheres para cada homem. A liberdade de escolha, parece, só vale quando não fere a narrativa ideológica. No resto, se aplica o autoritarismo do bem. Pois é autoritarismo barrar acesso a qualquer vaga de emprego com base em características irrelevantes dos candidatos. E é essa a consequência de cotas em vagas de emprego. Eu tentei fazer diferente. Manifestei apoio ao Damore, expliquei que o memorando era muito bem fundamentado nas evidências, e os especialistas da área, que estudam diferenças psicológicas entre os sexos, também tenderam a concordar com Damore. Outro divulgador pediu meu conselho antes de se manifestar, e eu informei a ele que há evidências de que há diferenças cognitivas na média entre homens e mulheres e que elas podem explicar boa parte das escolhas de carreira diferentes entre os dois sexos. E que há um nexo evolutivo nessa escolha, pois, de um ponto de vista da evolução, não é surpresa que as mulheres tendam a se interessar mais por pessoas e em dar cuidados, e que os homens se interessem mais por objetos inanimados. Ele não deu muita atenção aos meus conselhos e preferiu se manifestar ficando em cima do muro e fazendo ataques pessoais ao James Damore. Por exemplo, especulando sobre ele estar no espectro do autismo, como se isso fosse coisa relevante para as evidências. Mais de um ano depois, não expressei o suficiente o quanto isso me decepcionou. Eu estou contando essa história agora porque há 2 dias atrás surgiu uma coisa nova. O caso está correndo como uma ação coletiva contra o Google por discriminação dentro da empresa. E o que há de novo é que apareceu um anônimo no subreddit do James Damore se dizendo funcionário do Google. O apelido do usuário diz que ele está cansado de mentir para o Google. O próprio Damore comentou que somente alguém realmente dentro do Google e alto na hierarquia teria as informações que esse anônimo tem. Então, a seguir, eu vou traduzir a nota desse anônimo. Título: Eu ajudei o Google a prejudicar James Damore. Eu me envolvi nas decisões internas a respeito do memorando de James Damore, e é horrível o que fizemos com ele. Em primeiro lugar, sabíamos da existência do memorando 1 mês antes de ele viralizar. O Departamento de Recursos Humanos mandou o documento hierarquia acima no processo de denúncia, e nós não fizemos nada a respeito. Não havia nada que pudéssemos fazer, exceto admitir que tínhamos errado e que mentimos para os nossos empregados. Tínhamos a esperança de que ninguém leria o documento. Infelizmente, o memorando começou a se espalhar dentro da empresa. As comportas se abriram e funcionários que estavam quietos começaram a falar. Para abafar a discórdia, nós pedimos aos executivos que escrevessem aos seus empregados condenando o memorando. Manipulamos o nosso gerador de memes para enviesar os votos a favor das postagens contra o Damore. O chefe do gerador, aliás, é um aliado da causa da diversidade.
e demos a todos os administradores frases prontas sobre o que dizer em seus relatórios sobre o memorando. Em todas as nossas comunicações, nós nos concentramos em dizer o quão ofendidos os nossos funcionários supostamente estavam, como distração para as práticas discriminatórias de contratação e de hegemonia política dentro do Google, sem nos importarmos com ciência em momento algum. Precisávamos fazer Damore de exemplo. Procurando alguma desculpa para demiti-lo, espionamos o celular e o computador dele. Não achamos nada, mas nossa espionagem provavelmente fez os aparelhos dele mais lentos, o que impediu ele de organizar apoio dentro da empresa. Quando finalmente o demitimos, a nossa reputação e integridade começaram a apanhar, mas pelo menos agora outros empregados estavam com medo de nos denunciar. Mas demiti-lo sem um acordo de sigilo foi um grande risco. Ele era um dos funcionários mais produtivos e sabia muitos segredos comprometedores, como o Dragonfly, nosso projeto secreto de busca censurada para a China. Ele também tinha denunciado várias práticas legalmente duvidosas que ainda existem na parte do algoritmo de buscas. Só Deus sabe porque ele nunca vazou o Dragonfly ou as outras coisas, mas eu acho que é porque ele se importava mesmo com o Google. Nossa resposta depois de demiti-lo foi igualmente um desastre. O plano era ter uma reunião de sexta para responder às perguntas dos empregados sobre a controvérsia. No entanto, depois que começaram a mandar perguntas que a gente não ia conseguir responder, cancelamos a reunião. Pelo cancelamento e outras coisas nós culpamos os trolls da extrema-direita, e desde então evitamos tocar no assunto em público. Para controlar a narrativa, plantamos matérias com a ajuda de jornalistas e exibimos a força do Google onde era necessário. Em troca de acesso interno e tratamento privilegiado, tudo o que pedimos é lealdade. Na mídia online, os anúncios do Google pagam os salários deles e a nossa busca traz clientes para eles, então a nossa influência não pode ser subestimada. Tratamos o processo do Damore na Agência Federal de Relações de Trabalho, NLRB, de forma similar. As pessoas são sempre preguiçosas, então encontramos dentro da agência uma advogada simpática ao Google e escrevemos o memorando interno da agência para ela. Ninguém quis o trabalho de fazer oposição lá dentro, apesar de o memorando ter sido risivelmente fraco. Depois, quando Damore desistiu do processo na agência e iniciou uma ação coletiva, fizemos a agência liberar o memorando para o público. Daí, nossas firmas de relações públicas fizeram notas à imprensa dizendo que a agência julgou a demissão como dentro da lei. Isso era, obviamente, manipulação nossa. Todo esse esquema nosso foi por telefone, por e-mails deletados e através de uma firma externa de relações públicas, para que possamos negar tudo. Agora que empurramos Damore para a arbitragem do processo, estamos perto de ferrar com a vida dele completamente. Assim termina a publicação anônima. Damore diz que somente 100 pessoas dentro do Google sabiam do projeto Dragonfly, da busca censurada feita sob medida para a China, que o Google nega em público que existiu. Ao menos que o próprio James Damore tenha fabricado essa nota anônima, é uma evidência sólida que ele pode usar no processo judicial. Mas, sabendo tudo o que sabemos, quem aqui parece menos confiável? James Damore ou Google?